O sol brilhava intensamente no céu enquanto a cidade se preparava para a invasão dos Goliáticos. Era uma ameaça que a humanidade, apesar de conhecer bem poucos, teriam coragem para enfrentar. Por isso as autoridades decidiram mobilizar um exército especial para enfrentar essas criaturas monstruosas. O exército consistia em soldados altamente treinados e especialistas em combates especificamente para esse tipo de criatura. Todos eles estavam equipados com as mais recentes tecnologias de combate, armas avançadas e armaduras especiais projetadas para protegê-lo das garras afiadas e dos venenos dessas criaturas mortais. O futuro da humanidade estava nas mãos desses bravos homens e mulheres que estavam prontos para enfrentar o inimigo com coragem, determinação e muito conhecimento. Então quer construir seus exércitos fantásticos para deixar as histórias cada vez mais emocionantes? Então sim, bora! Então, pessoal, no episódio de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a criação de exércitos. Seria mais ou menos umas forças armadas. Provavelmente um dos meus inscritos ele vai ficar ou muito feliz ou muito gatilhado porque ele faz parte do exército. Então talvez ele fale, não é bem assim. Mas é mais ou menos um tutorial rápido e direto para vocês entenderem mais ou menos o que é interessante de construir dentro do seu mundo fantástico. Obviamente, se você tem um conhecimento muito mais profundo dessa área, seja por interesse, seja por estudo ou por fazer parte mesmo, utilize esse gatilho da autoridade e deixe cada vez mais complexo e mais profundo as suas criações. Esse aqui é mais pra galera que não tem muita noção de como poderia colocar coisas mínimas para transformar, e isso a gente vai conversar, beleza? Então, bora lá conversar um pouquinho sobre como construir esse exército fantástico e com algumas peculiaridades que a gente pode trabalhar dentro dele. Então, pessoal, da mesma forma que no último vídeo de tutorial falando sobre armas fantásticas, esse tutorialzinho aqui, ele é aberto, ele é bem ramificado ao ponto de você poder começar em qualquer um dos tópicos que não tem problema. Obviamente, eu sempre acho interessante começar pelo primeiro, porque o primeiro consiste em você definir o genius loci, aquele termo que a gente tá batendo martelo sempre, muitas vezes. Se você não sabe o que é genius loci, vou deixar aqui o cardzinho com vários vídeos falando sobre esse conceito, mas principalmente o primeiro que eu trago de uma maneira um pouco mais didática. Então, o genius loci é algo muito importante para você saber definir muito bem onde você vai e para onde você quer ir. Então, o primeiro ponto e o mais importante é a gente definir o contexto. Seria basicamente o seguinte: você vai colocar o seu exército dentro da sua história. Perfeito. E qual é a sua história? É uma alta fantasia? É uma baixa fantasia? É uma fantasia científica? É um sci-fi? É uma fantasia moderna, urbanística, mitológica, histórica? É mais dark fantasy? É mais um romance? Que tipo de história você vai colocar? E é interessante isso, até mesmo casos para galera que vai fazer isso dentro de campanhas de RPG, porque dependendo do ambiente, dependendo do cenário, você vai ter algumas pequenas modificações visuais que vão ser importantes na hora da sua construção. Porque de uma maneira geral, o que eu vou trazer aqui para vocês, ele vai ser algo que você pode abordar em diversos níveis. Eu quero fazer numa fantasia ou num sci-fi. A diferença talvez esteja na profundidade que você vai colocar, no detalhamento que você vai fazer, nas peculiaridades que você vai fazer, mas de uma maneira geral é algo que a gente trabalha dentro de um quesito que é a definição do conceito. Então, para a gente já começar já definindo certinho, o que eu quero fazer com vocês hoje vai ser novamente uma fantasia, porém hoje nós vamos fazer uma fantasia científica. Mas Ravi, o que seria então uma fantasia científica? Existem diversos níveis de fantasia. A gente tem fantasia de alta fantasia, que é aquele que seria meio que um Senhor dos Anéis, que tem elfos e dragões e criaturas e tudo, mas é algo que é totalmente criado e algo que foge da realidade sem qualquer referência direta com a história. No caso de uma baixa fantasia, são já elementos fantásticos que você trabalha com elementos que, da mesma forma que existem fatores muito fantásticos, você usa muito a base do nosso mundo real. Já uma fantasia mais moderna, urbanística, ela se pauta na realidade com efeitos fantásticos. Então meio que é muito fantasia, uma fantasia pautada
no ambiente e o outro é o ambiente com efeitos de fantasia, tá? É mais ou menos esse fator. No caso da fantasia científica, é um limiar entre... Quando a gente fala sobre soft e hard, normalmente a gente coloca o soft, quando a gente quer fazer, queria fazer uma coisa científica, mas é muito hard. Não, então normalmente a galera já cai pro fantasia científica. Seria algo que é fantástico, é fantasioso, não existe necessariamente uma explicação científica para os elementos que aparecem, porém, existem elementos científicos. Então, fantasia científica consiste mais nesse fator de tem elementos científicos, porém existem elementos fantásticos. Já o sci-fi, ele foge um pouco mais desse quesito de fantasia e entra mais na realidade, apesar de ter algumas liberdades poéticas de extrapolação, no caso é mais nesse fator. Então, o que eu quero fazer com vocês hoje é um tutorial onde a gente vai usar como base a descrição geral do nosso contexto, é a fantasia científica, beleza? Então, depois que a gente define mais ou menos o que a gente vai fazer, por onde a gente vai fazer, existem outros fatores. E claro, como eu falei para vocês, a partir de agora você pode ir em qualquer ordem. Eu quero começar pela hierarquia, eu quero começar pelos uniformes, eu quero começar pelo objetivo, pelas táticas, pela mecânica. Tanto faz. Vai aí de acordo com a sua necessidade. Por quê? Se você vai colocar, por exemplo, uma história onde é muito mais um exército ritualístico, talvez começar pelos uniformes e pela hierarquia seja mais interessante para você expandir o seu exército de uma maneira mais visual, de nossa, está passando o pelotão de não sei o que, com armaduras A, B, C e D, com o capitão, o major, ou não sei o que. Então, às vezes, talvez seja interessante começar pela hierarquia, talvez seja interessante começar pelos uniformes. Já no caso, se você quer fazer a apresentação do seu exército já na batalha, talvez começar pelas táticas, pelas habilidades especiais, pelo objetivo comum, talvez seja mais interessante, beleza? Então, pra gente começar já definindo, vamos começar pela a parte da hierarquia. Então, pessoal, antes de continuar o tutorial, eu vou dar uma paradinha. Você já se inscreveu no canal? Você já deu o seu like? Vídeos de segunda a sexta com tutoriais, reviews, análises, interações, só aqui no Craftando Mundos. Então, deixa o like, ativa o sininho para você receber as notificações e deixa aqui nos comentários algum outro tipo de tutorial que você gostaria. Puxa, eu queria tanto fazer alguma coisa X ou Y, mas eu tenho uma dificuldade. Às vezes eu acho algo mais superficial ou alguma coisa muito complexa. Me ajuda. Então deixa aqui embaixo algo que você gostaria, assim, traz um tutorialzinho de tal coisa pra gente poder conversando, beleza? Já deixaram o like? Já se inscreveram? Já deixaram nos comentários algum tutorial que vocês gostariam que eu fizesse para vocês? Show de bola. Então, continuar aqui com o nosso tutorial. Então, como que funciona? Na hierarquia, eu quero fazer essa fantasia científica e eu quis, nesse tutorial, me usar como referência aqueles soldados de terracota, sabe? Que é aquele exército chinês de pedra, de barro. E tem diversos fatores. Como eu quero fazer uma fantasia científica, fantasia, porém existe um elemento científico. Mas no caso aqui, eu vou querer bastante me referenciar ao exército de terracota. Como eu quero usar essa referência, eu vou usar de alguns termos chineses e vou usar essa inspiração como forma de criação, beleza? Então, no caso aqui, eu já quero fazer que vai ser mais ou menos uma separação de 5 níveis. A minha hierarquia vai ser de 5 níveis, onde eu vou ter o maior, e vai descendo até chegar no soldado, e vai ter 2 ramificações, porque eu quero fazer algo como se fosse... sabe o filme Tropas Estelares, que eu já fiz um vídeo, vou deixar um cardzinho aqui para aqueles que ainda não foram ver? Eu quero fazer mais ou menos numa pegada que tenha a galera de frente, porém existe meio que uma galera de suporte, que seriam os médicos e os especialistas de pesquisa, que vão estudando mais os goliárticos, que seriam os insetos e pararará. Então, no caso aqui, como que vai funcionar? Eu separei em 5 categorias e mais 2. Então, para considerar já meio que essa referência chinesa, eu já separei aqui quais são as interpretações diretas. Então seria mais ou menos o seguinte: eu tenho aqui o líder, que a gente vai chamar de... não sei pronunciar. Então a galera que manja de chinês, desculpa, porque eu vou falar o que eu sinto.
beleza? Então vai ser o chefão Mor dentro da hierarquia. Vou deixar até aqui, hierarquia, para ficar mais fácil de vocês identificar depois. Então, esse Hyungji seria o maior, o imperador, tanto que eu usei a palavra imperador como referência aqui. E quando você começa dentro do exército, você é um Nyato, né? Um Nyantu. Então você começa como um soldado, tanto que você é meio que como se fosse o barro do terracota, tanto que o próprio termo significa barro. E depois que você consegue completar 10 missões bem-sucedidas, você faz um processo de ascensão e você vira um Suishi, que você se torna um cascalho. Basicamente, seria mais ou menos assim... Sempre o de cima pode ter um grupo de pessoas da patente baixa. Mais baixa, né? Mais baixa que ele. Então, nós temos um bando de Nyatus que é comandado por um Suishi, por um Chiton, por um Nyashi e assim por diante. Né? Então, você faz o processo de ascensão se tornando um cascalho. Depois que você completa mais 15 missões, né? Ou seja, chega à 25ª missão bem sucedida, você se torna um Chiton, que seria uma pedra. Então, antes era um barro, aí depois você virou um cascalho, depois virou uma pedra, e depois você torna uma grande rocha, depois que você completa mais 25 missões, chegando à 50ª missão bem sucedida, você vira um Nyashi. No caso aqui, a gente tem um imperador, né? O imperador toma conta do exército como um todo. O que seria? Essa pessoa, não existe necessariamente uma quantidade específica de missões bem sucedidas, porque depois que você vira um Nyashi, meio que as missões não vão acontecendo, então nós temos trolhos. Seria mais ou menos como acontece no exército, que existe o comandante, todo mundo tem a mesma patente, e quando entra em guerra, um é escolhido para ficar mais acima. Então, de uma maneira geral, a pessoa, vamos dizer assim, mais sobrevivente da guerra, que tem mais grupos, mais quantidade de missões, ele vai ser chamado. Porém, existem alguns especialistas, né? Se o Yanshi, às vezes, ele é mais especialista numa missão num tipo de planeta, ou num tipo de ambiente, ou num tipo de situação. Então, dependendo da necessidade, existe essa troca de imperadores, dependendo da necessidade pela experiência. Porém, de uma maneira geral, existe um, que seria o mais experiente de todos, aquele mais velho, que passou por mais missões bem-sucedidas, chegaria a este nível. E uma outra coisa que é interessante é que, dentro da hierarquia, existem os dois satélites. Os dois satélites consistem em o médico e o especialista de pesquisa. Que, no caso, ele não é necessariamente ele entra pro exército, tanto que tipo, ele faz parte do exército, porém ele tá meio que em qualquer lugar. Em tese, ele nunca vai ser mandado por um Yantu, obviamente, porém, se ele está dentro de uma missão onde um Suishi ele é o comandante, ele vai se retratar ao Suishi. E assim por diante. Então, meio que dependendo da missão onde ele está, ele vai ser comandado pelo mais patente dentro daquela missão. Obviamente que se ele foi mandado pelo imperador fazer tal coisa, a missão dele é primária em cima daqueles menores. Então, sempre o maior vai mandar nele. Se não tiver ninguém mandando, o mais vai ser o que vai estar dentro daquela patente. E com isso, o interessante é que quando você já começa a pensar na hierarquia, já é interessante você pensar nessas conexões. Por quê? Se você por acaso quiser construir uma história onde é passada totalmente dentro do exército, todos esses conhecimentos, essas informações vão ser colocadas. Se por acaso você não for fazer algo que vai ser meio que mais colocado na sua história, beleza. Às vezes só hierarquia, meia dúzia de informações, para você dar um pouco mais de robusteza na sua história. Então, nisso que a gente traz de saber mais ou menos quais são as patentes, identificar mais ou menos a questão de nome, um pouco de visual, o que cada um faz, é interessante a gente, no mínimo, para poder entender mais ou menos onde vai colocar cada coisa. Obviamente, se por acaso você quiser expandir mais, aí vai da sua necessidade, beleza? E uma outra coisa interessante quando a gente fala sobre essa criação é que quando a gente vai começar para a galera mais iniciante e você quer introduzir o seu exército, muitas vezes, visualmente, é uma coisa muito importante. Obviamente, os 5 sentidos dentro da descrição do seu mundo fantástico é algo primordial.
Tanto que muitas vezes as pessoas esquecem que existe outros fatores, como a audição, o paladar, o olfato, o tato. Nós temos 5 sentidos, obviamente um sexto sentido, um sétimo, depende aí. Se você quiser levar o cosmo até o infinito, pode chegar até o 8º sentido. Mas, de uma maneira geral, você pode utilizar outros sentidos e deve utilizar outros sentidos dentro da sua descrição. Já no caso aqui, é interessante como você vai apresentar, muitas vezes, o visual é algo interessante. Por isso, a próxima etapa que eu acho interessante já ter uma noção é você não necessariamente desenhar o uniforme, mas você ter uma noção mínima de como o uniforme funciona. Como? Seria a descrição física, visual de cada um. No caso aqui, eu não vou me aprofundar muito em todos os aspectos visuais, porque senão vai ficar muito gigante. Então, eu vou simplesmente colocar uma pequena descrição em cada um dos quesitos hierárquicos, apenas para uma possível identificação. Obviamente, eu quero fazer alguma coisa que tenha um símbolo específico, ou uma cor específica. Aí, meu querido, fica dentro da sua vontade, dentro da sua imaginação. Como aqui é um tutorial que eu vou tentar fazer o mais rápido possível para ser algo mais direto, eu vou simplesmente colocar algumas pequenas informações em cada um dos pontos para assim ficar mais fácil e mais rápido de ser entendido. Pessoal, aqui já trazendo, fiz um fast forward para a gente ficar mais fácil de ver as coisas, então aqui meio que eu separei mais ou menos o que cada um representa e quais são algumas características visuais. No caso aqui, o Imperador ele possui um uniforme com detalhes de ombros, que referencia direto à Corte Suprema do planeta, então assim, quando está em guerra e é escolhido esse líder, ou se esse líder já está na sua patente, ele pode sair das suas amarras de Cirune Yashi e vira, então, o Imperador, e com isso ele pode utilizar disso no ambiente fora. Já no caso dos Yashis, no caso aqui, possui um uniforme mais de tons mais cinzas, nos ombros tem o emblema da organização, o símbolo, a patente, e ele pode andar fardado. Então, assim, se ele quiser andar na rua com a farda, todo mundo vai saber que ele é um Yashi. Já no caso de um Chiton, que você está num nível abaixo, possui uniforme mais de tons de cinza mais escuros, não são tons de cinza um pouco mais claro. Não possui nada no ombro, apenas o que simboliza os guliásticos no peito, mostrando essa repressão. Ele não pode usar a farda, mas ele pode usar o broche, representando que ele é sim um Chiton dentro da sociedade. No caso dos Sushushins, que são uma patente um pouco mais baixa, eles possuem uniforme cinza e cinza escuro na parte superior e branca na parte inferior, os broches dos guliásticos, e não pode usar a farda fora do ambiente militar, nem usar o broche. Então, quando ele sai do quartel, ele tem que ser normal. E no caso dos Nyatus, eles nem podem sair do ambiente militar, só quando eles
evoluem de patente. Eles possuem esse uniforme mais marrom. Eu escolhi mais ou menos essas cores porque é como se representasse diretamente os símbolos, né, do barro, da pedra, do cascalho, imperador. No caso aqui dos médicos, eles possuem um uniforme preto com o símbolo da organização e o símbolo da sua especialidade. Então, obviamente, eles podem sair, porque por ser médicos, apesar de ser médicos militares, eles podem sair e trabalhar como médicos, porém seriam civis fora do ambiente militar. E no caso dos cochês, eles possuem um uniforme branco com o símbolo da organização e eles podem sair. Mas como normalmente a pesquisa está relacionada aos goliáticos, eles dificilmente saem das organizações. Então, quando a gente fala sobre a definição visual, seria mais ou menos isso. Uma pequena descrição. Se você quiser colocar símbolos, cores, armas, aí vai de acordo com a sua necessidade, dependendo daquilo que você vai querer fazer, beleza? Então, se a gente vai seguindo aqui, a gente já definiu mais ou menos qual vai ser a premissa, que eu quis fazer uma fantasia científica, já defini quais seriam as patentes e uma descrição meio que visual das patentes. No caso aqui, a gente já entra num próximo ponto que a gente chama de habilidades especiais. No caso das habilidades especiais, é caso você queira fazer uma coisa um pouco mais para fantasia. Né? Caso você queira fazer uma coisa um pouco mais realista, o criar habilidades especiais está muito mais diretamente ligado à função de cada uma das coisas, mas de uma maneira um pouco mais particular. Seria mais ou menos assim: dentro do grupo dos médicos você pode ter gente que produz aura curativa. Dentro da parte dos especialistas teria um grupo de pessoas que tem uma memória fotográfica. Para você evoluir dos Natus pros Uxuxi, você precisa ter uma capacidade física de A, B, C e D. Então, assim, a parte das habilidades especiais depende muito do grau de evolução que você quer fazer e o grau de nível de fantasia que você quiser fazer. Então, vamos considerar que as habilidades especiais consistem em você definir dentro de cada uma das patentes ou peculiaridades, dependendo do tipo de área. Não existe necessariamente dentro da patente do Shuici eles têm tal coisa. Não, é um grupo de pessoas, é um pelotão X que tem habilidade X. Seria mais ou menos como é feito em Bleach, no anime Bleach, que todo mundo é Shinigami, todo mundo tem habilidade, blá blá blá, porém existe alguns grupos mais especialistas, mais de confronto, o outro mais de pesquisa, o outro mais disso, mais aquele, blá blá blá. Então, vamos considerar que criar as habilidades especiais seria você, talvez, ou colocar habilidades dentro de cada uma das patentes, onde para você evoluir nas patentes você precisa adquirir habilidades e capacidades e poderio, ou você separar o seu exército ramificando as funções dentro dos pelotões. Então, nós temos o pelotão A, que esse pelotão ele é mais para missões subaquáticas. Então as habilidades especiais dessa galera é desse jeito. Então é mais ou menos a gente definir nesse quesito. Eu não vou colocar aqui porque realmente, mesmo fazendo fast forward, vai ficar muito gigante, mas vocês já conseguiram entender mais ou menos como funciona. Seria a gente ou definir as habilidades de cada uma das patentes ou as habilidades específicas de cada um dos pelotões, beleza? Agora, na parte de desenvolvimento de táticas e estratégias, é interessante quando você quer mostrar o seu exército já na prática, ou caso você queira construir uma história onde tem o exército como uma base. O que seriam então essas táticas e estratégias? É você realmente definir como agir, como é lá dentro. Você pode tanto definir de uma maneira mais específica, onde existe um comandante X que possui uma estratégia Y. Então, por exemplo, eu quero fazer aqui uma missãozinha um pouco menor aqui, onde tem os Shuisus com os Niantu. Beleza. Então, a estratégia básica desse grupo é fazer essa ação. Porém, existe dentro do Shuisis que possui uma capacidade X específica que transforma a estratégia de uma maneira diferente. Então seria mais ou menos a gente trazer um pouco mais de peculiaridades, um pouco mais de cara. Mais ou menos como é feito meio que no primeiro momento do anime de Naruto, antes de ser tudo muito épico, onde nós temos grupos específicos com estratégias específicas e habilidades específicas que formam estratégias diferentes.
Eu vou deixar aqui o cardzinho da playlist de estratégias de guerras, onde eu trouxe várias estratégias diferentes, mais ou menos como funciona, explicando mais ou menos como que é cada uma delas, de uma maneira bem mais rapidinha, obviamente dava para explicar mais um ponto X ou Y, mas caso você queira ter uma ideia de estratégias de guerra, eu vou deixar aqui, né, reforçando o cardzinho aqui em cima, para você ir lá ver e ter uma noção. Então com isso você pode até colocar dentro do seu grupo estratégias A, B e C. E como nós temos o quê? Um inimigo em comum, no caso aqui é interessante construir o quê? Um objetivo. O objetivo não é necessariamente assim, qual que é o objetivo do exército? O objetivo do exército normalmente é guerra, né? Lutar contra alguma coisa, seja algo interno ou externo, que seja. No caso aqui, o que é interessante? Na narrativa que eu já comecei lá no começo, eu já coloquei que o exército foi feito para lutar contra os goliárticos, né? Então eu já defini qual que é o objetivo. No caso aqui, o que é interessante? Quando você já começa a construir o seu exército e você já joga, então, é um exército para destruir tal pessoa ou tal ser, ou proteger de A, B, C e D. Beleza, você joga essa ideia para criar essa conexão logo de cara. Nesse ponto de interessante é você então especificar, já trabalhar um pouco mais a fundo o que seria então esse tal de goliásticos. Eu quis fazer meio que brincando tanto de Golias quanto Gulliver, né, quis brincar com essas duas palavras, porque são insetos gigantes que vieram de uma viagem até o local e fizeram um poderoso ninho que a galera tem que ir enfrentando de tempos em tempos, porque existe, né, as ondas de insetos, então eles precisam ficar protegendo de tempos em tempos. Obviamente eles tentam destruir, porém é uma coisa muito difícil, muito complicada, mas eles tentam da melhor maneira possível. Então você começa a descrever, a identificar e observar esses objetivos, que seria meio que qual que é o objetivo então desse grupo militar, é proteger a população desses insetos gigantes, obviamente extinguindo esses insetos gigantes, porém eles tentam ao máximo fazer de diversas formas. Então você pode construir uma história inteira simplesmente utilizando dessa narrativa ou aproveitar dessa narrativa e fazer uma pequena história ou uma pequena campanha que tenha uma relação direta com esses insetos. Porque você pode fazer mais ou menos como é feita em Shingeki no Kyojin, onde existe as muralhas e até fora das muralhas ninguém sabe de nada. Até o momento que quebra as muralhas e os titãs vêm para dentro. Então você pode colocar que existe uma proteção feita pelo exército que não deixa os insetos chegarem, então meio que as pessoas se conhecem, é algo meio que tipo, conhecemos, mas a gente tá seguro porque no exército não deixa passar, e assim por diante, e depois existe a invasão dos insetos e blá 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 blá. Então existem diversas formas. Então nesse caso, do objetivo, na criação de objetivo, seria você especificar o inimigo, trabalhar um pouco mais as motivações do inimigo, as motivações de por que o seu exército luta contra esse inimigo e essas pequenas características. Então, pessoal, esse aqui foi meu tutorial de criação de exército. Obviamente, existem diversos fatores que a gente pode ir trabalhando. Pra galera que gosta, vai entender que existe talvez os rituais de passagem, nós temos os comandos, nós temos as mensagens, a forma de comunicação. Tudo isso você pode colocar, sim, você deve colocar se você achar interessante. Porém, como eu quis fazer um tutorial um pouco mais direto sobre os pontos mínimos para você poder construir e ser considerado um exército, uma força militar, é interessante. O restante vai da sua necessidade e naquilo que você achar interessante. Eu quero colocar estímulos visuais, quero relacionar com política, quero relacionar com economia, com cultura, sociedade, poderes mágicos, sistema de magia, sistema tecnológico. Obviamente tudo isso pode ser colocado, mas isso vai da sua necessidade, vontade, interesse e obviamente do público que você quer abordar. Se vocês chegaram até aqui e vocês gostaram do tutorial, deixe aqui nos comentários se você possui algum exército fantástico, seja ele qual for dentro da sua narrativa, ou se existe algum grupo militar ou paramilitar que trabalha com essas funções e mais ou menos como eles são chamados, ou se existe alguma peculiaridade que vocês gostariam de compartilhar com a gente. Use a suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!